estar falando sobre o livro de Cantares de Salomão. É um livro que expressa a beleza do casamento, a santidade do casamento, mas é um livro também que os judeus viam como um livro que de forma alegórica e simbólica falava do relacionamento entre Deus e o seu povo Israel, porque várias vezes Deus se apresenta como sendo o esposo, Israel como sendo a noiva, e é um livro que mais tarde, depois com a vinda do Messias, com os apóstolos e os pais da igreja, eles começaram a interpretar esse livro como sendo um livro que fala do relacionamento entre Cristo e a igreja. Tanto que Jesus ele se apresentou como noivo. No livro de Apocalipse fala sobre a igreja como a noiva, se vestindo, se ataviando de linhos finos para participar das bodas do Cordeiro. Eu acredito que essas três interpretações todas são válidas. Porque o apóstolo Paulo, em Efésios 5, ele instruindo os casais, ele diz: marido, ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, se submetam ao marido como a igreja se submete a Cristo. E depois ele cita um texto de Gênesis e ele diz: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Aí Paulo para e fala: grande é esse mistério, digo, não entre Cristo, não entre o homem e a mulher, mas entre Cristo e a igreja. Por quê? Porque o casamento, ele é um relacionamento que profeticamente também aponta para o nosso relacionamento com Deus, e Deus decidiu se revelar como noivo, Cristo decidiu se revelar como noivo, como esposo da igreja. E o livro de Cantares começa dizendo: Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Salomão tem 3 livros nas escrituras e o povo interpreta como que sendo Provérbios, o átrio, Eclesiastes, o lugar santo, e Cântico dos Cânticos é o santo dos santos da revelação bíblica. Para você ter ideia, o livro começa dizendo: beije-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. E o que isso significa? Os judeus interpretam esses beijos, essa palavra beije-me com os beijos da sua boca, como falando de um relacionamento com a palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. O salmista do Salmo 119, ele diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, ela revigora a alma. O salmista do Salmo 119, ele diz: toda a perfeição tem o seu limite, mas a palavra de Deus é ilimitada. Ela é mais preciosa do que o ouro, mais preciosa do que a prata, do que o rubi, do que diamante. E é como Jesus ele se revelou e ele disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra uma pérola de grande valor. E diante do valor de quem Cristo é, que é por meio da palavra que nós descobrimos quem ele é, porque a palavra fala sobre ele. Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos de Emaús, e começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicava onde ele se encontrava em cada parte das escrituras. Então o tema central das escrituras é Cristo, é o Pai, é o Espírito Santo. E esse beijo com os beijos da sua boca é uma oração que nós devemos fazer para quê? Para desenvolver um relacionamento com o amado, desenvolver um relacionamento com a palavra, porque o fato da gente se relacionar com as escrituras é o relatório de tudo que é espiritual. Quando você fica consciente do mundo espiritual, você pode ter certeza: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, disse Jesus, é semelhante a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Mas em Cantares 5, capítulo 10, Cantares capítulo 5, versículo 10, a esposa diz assim: nos versículos anteriores, alguém pergunta para a esposa: o que é o teu amado, o mais formoso entre as mulheres? Fala para mim dele. E ela responde: o meu amado é alvo, o mais distinguido entre 10.000. Ou seja, você quer saber sobre quem é o meu amado? Quem é o meu Jesus? Meu amado, ele é santo, ele é puro, ele é distinguido de todos, ele é diferente de todos. João 8,46. Qual de vocês pode me acusar, Jesus disse, de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim?
me acusem de algum pecado. Ninguém conseguiu acusar. Pilatos não achou em Jesus nenhum crime. A Bíblia diz, outra vez saiu Pilatos e disse, eis que eu apresento esse homem e eu vos declaro, não acho nele crime algum. O centurião que viu Jesus sendo morto, quando Jesus bradou, Tetelestai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, diz a Bíblia, Mateus 27, 54, os centuriões que guardavam Jesus vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, este homem é santo, o amado, ele é totalmente santo. Judas que traiu Jesus, ele disse, traí, sangue inocente. 1 Pedro 2,22, Pedro andou 3 anos com Jesus, ele disse, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi achado na sua boca. Hebreus diz que o amado em tudo foi tentado, mas sem pecado. Apocalipse 5, do 6 ao 14, nós vemos os seres viventes, os serafins, os querubins, os 24 anciãos diante do trono de Deus e do Cordeiro, declarando quão belo é o Pai, quão belo é o Cristo, quão santo ele é. E nós vemos aqui que a esposa diz, entre 1.000, entre 10.000, ele é o primeiro. Ou seja, entre milhares, ele é o único, ele é perfeito, ele é eterno. Hebreus 1 diz assim, havendo Deus falado de muitas vezes, de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E o Filho, Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, e o Filho fez o universo. Ele é o resplendor e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra na majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nome do meu amado, a Sulamita disse, é belo, teu nome é como um unguento derramado, por isso as donzelas te amam. Jesus, ele disse, em meu nome expulsaram demônios, em meu nome falarão novas línguas. A Bíblia diz, Paulo, em Filipenses 2, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, o nome dele está acima de todo nome. O salmista falou, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, Hebreus diz aqui, herdou excelente nome de Cristo, pois qual dos anjos disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, ele será por filho, e novamente eu introduzi o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quantos não se lembram da encarnação, né? Quando os pastores viram um anjo descendo, daqui a pouco o céu se rasga, uma comitiva angelical, e os pastores anunciando as boas novas, dizendo paz na terra, glória a Deus nas alturas, é chegada a salvação. Os anjos adoraram o menino Jesus, o bebê Jesus que era Deus e que é Deus até hoje. Colossenses 1, do 3 ao 20, o apóstolo Paulo diz, ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, ele é o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, havendo feito a paz por meio do seu sangue, reconciliasse consigo todas as coisas dos que estão no céu, na terra. O que Jesus fez na cruz? João 17, ele diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja os que me deste, para que vejam a minha glória. A morte de Jesus vai fazer com que céus e terra sejam novamente. No clímax de tudo, na consumação de todas as coisas, sabe o que vai acontecer? Paulo diz, quando o Filho,
destruir todos os adversários e tudo tiver debaixo dos pés, o filho se sujeitará ao pai e Deus será tudo em todos. Deus será tudo em todos. O filho é único. E ele não é somente o primeiro, ele é também o último. Mas ainda falando sobre ele ser o primeiro, ele é o primeiro e único a nascer de uma virgem. Ele é o primeiro e único a morrer e ressuscitar pelo seu próprio poder. Ele disse: eu dou a minha vida e eu mesmo a recupero a minha vida. E ele não é apenas o primeiro, ele é o último. Quando ele se apresentou para João na ilha de Patmos, ele disse: não temas, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou aquele que está vivo, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. No verso 11 de Cantares 5 ainda, diz assim: a sua cabeça é como ouro mais apurado. Isso fala da preciosidade dos pensamentos, do quão precioso, do quão extraordinário ele é. Jesus é o mais sábio, o mais puro, ele é extraordinariamente perfeito. E no Salmo 139, assim como o Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado que eu não posso atingir. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. É grande a soma de todos eles. Se eu os contasse, excederia os grãos de areia. Contaria, que jamais chegaria ao fim. Meu amado, ele é extraordinário. O amado, ele é perfeito. E o desejo aqui é que você desenvolva uma fome pelo amado, né? Deixe o amado se revelar a você, queira ser tocado por ele, queira ser transformado por ele. Em Isaías diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, a sua cabeça é como ouro apurado, os seus cabelos são como cachos de palmeira, preto como corvo. Isso fala do que? Eternidade, imutabilidade de Cristo Jesus. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. O mesmo nome que Deus se apresentou para Moisés na sarça, eu sou. Entendeu? Eu sou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os seus olhos são como os olhos das pombas, lavados em águas, cobertos de joias. Isso fala sobre o olhar de Jesus. O olhar dele que é puro, o olhar dele que é doce, o olhar dele que é meigo, o olhar dele que é um olhar de amor. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, a Bíblia diz: Jesus olhou para Pedro e Pedro chorou amargamente. Quando eu penso nos olhos do amado, eu me lembro do Salmo 19 que diz sobre a criação: sem linguagem de dia, ouve a sua voz. Um dia faz declaração, outro dia. Não é necessário que haja uma linguagem, e sem uma linguagem, sem palavras, você consegue ouvir a voz, a mensagem. E nos olhos de Jesus você consegue ter revelação, nos olhos de Jesus você consegue ver o amor dele. E tem um salmo que diz: eu o instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir através dos meus olhos. Instruir-te-ei e guiar-te-ei com os meus olhos, diz o Senhor. Jesus, ele movido de íntima compaixão, olhava para as pessoas e curava, pois ele era movido de íntima compaixão. 1 Samuel 16, 7. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Daniel 2:22, ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz.
Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em toda a terra. Agora Cantares 5:13 diz: as suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra. Isso é lindo, porque face está no plural. Isso fala das facetas, da variedade de revelações de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre a multiforme sabedoria de Deus na carta aos Efésios. E na carta aos Coríntios ele diz que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. E a sabedoria é multiforme, ou seja, tem muitas formas, muitas facetas. E um texto que mostra isso é Isaías 9:6. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando o anjo do Senhor, que era o próprio Cristo, era uma das formas que ele se revelava no Antigo Testamento, se manifestou a Manoá. Manoá perguntou o seu nome. Ele disse: por que você pergunta pelo meu nome? Se o meu nome é maravilhoso. Quando Agar estava fugindo do deserto, o anjo do Senhor apareceu e falou: Agar, volta para sua senhora, né? Faz isso e tal. Ou seja, ele aconselhou Agar, ele é conselheiro. Quando o anjo do Senhor se apresentou para Gideão, disse: eu sou a sua paz. Gideão levantou um altar: Jeová Shalom, Deus é paz. Por quê? Porque Cristo é a nossa paz. Ele disse para os discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas a paz que eu vos dou é diferente. Paulo, ele diz que a paz de Deus excede todo o entendimento, ultrapassa todo o entendimento. Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, ele estava na prisão, escrevendo aos Filipenses. E a carta aos Filipenses da prisão é considerada a carta da alegria. E na carta da alegria, Paulo exulta, se alegra, e ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardava o coração dele. E com a consolação que ele estava sendo consolado, ele estava consolando os outros. Paulo preso estava livre e estava encorajando os livres que estavam presos. E além de príncipe da paz, ele é o nosso Deus forte. Porque quando o anjo do Senhor se apresentou para Josué: és tu um dos nossos ou dos dele? Nem dos teus, nem deles. Eu sou comandante, príncipe do exército do Senhor, Deus forte. O anjo do Senhor desceu no arraial dos assírios com a oração de Ezequias. E o que acontece? 185.000 soldados assírios morreram, porque o anjo do Senhor tinha se manifestado. E não apenas isso, os seus lábios são lírios que gotejam mirra, ou seja, as suas palavras são doces, são mais preciosas do que o mel. No versículo 14 de Cantares 5 fala: as suas mãos são cilindros de ouro embutidos de jacinto, o seu ventre alvo como marfim. As mãos fala do que? Da onipotência do amado. Ele sustenta os céus, a terra. Ele disse: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Jesus, ele falou: e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando ele se apresentou para João no livro de Apocalipse, da Revelação, ele disse: as estrelas que são os 7 anjos das igrejas estão na minha mão direita. Ou seja, eu governo a minha igreja, eu seguro a minha igreja. Quando ele se apresentou lá, quando não tinha ninguém digno de abrir o livro e desatar o selo, ele pega o livro selado, ele desata os selos. Por quê? Porque as mãos dele são onipotentes. As mãos que escreveu nas paredes da Babilônia, quem lembra? Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança, dividido foi o teu reino, foi entregue aos medos e aos persas. O que isso fala? A mão de Deus escreveu na Babilônia, dando fim a um reinado e tirando um rei, estabelecendo outro rei. Deus escreveu os seus 10 mandamentos com os dedos, né? Jesus, ele disse: eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Jesus, ele curava os enfermos com imposição de mãos. Essas mãos foram perfuradas, essas mãos sustentam o universo, e essas mãos estão estendidas para você, meu filho. O ventre dele é alvo como marfim. Isso fala do quê?
o interior de Deus, o interior de Jesus, os pensamentos mais profundos, o âmago do ser de Cristo. Paulo diz, nós expomos sabedoria, não entre os experimentados desse mundo e não a sabedoria desse mundo, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Sabedoria que o mundo não conheceu. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus, porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles parecem loucuras, e não pode entendê-las porque é necessário discernir espiritualmente. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O ventre dele, o interior dele é belo, como um marfim. Jeremias 33:3, invoca-me e eu te responderei. Clama a mim, responder-te e anunciar-te coisas grandes, firmes e ocultas. Isaías 45:1, assim diz o Senhor ao ser ungido, quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis. Eu irei adiante, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros ocultos, as riquezas encobertas. E o apóstolo Paulo diz, sabe o que em Colossenses? Em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. As suas pernas, Cantares 5:15, são como colunas de mármores assentadas em base de ouro puro, seu aspecto como líbano. Isso fala de estabilidade, que ninguém remove ele do seu lugar. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 145:13. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. 2 Samuel 7, versículo 12 ao 14. Quando teus dias se cumprirem, Davi, e descansarem com seus pais, farei levantar depois de ti o seu descendente, estabelecerei o seu reino para sempre. Ele edificará uma casa ao meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Salmos 2, do 1 ao 4. Por que se enfurecem os gentios? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O Senhor que está no céu ri deles. O Senhor zomba deles. Eu, porém, constituí o meu rei, Jesus, sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Com varas de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-os advertir, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com tremor, alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho para que ele não se irrite, não pereçais no caminho. Então, o texto termina assim, de Cantares, no versículo 16. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejado. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então, Jesus é totalmente desejado. Ele é rei, ele é esposo, ele é Senhor, ele se fez servo, ele vestiu-se como um de nós e nos vestiu como ele é. E esse é o meu amado, esse é o meu Senhor, e que você deseja conhecer mais dele. Então, foi até aqui esse vídeo de hoje. Você que gostou desse vídeo e assistiu até aqui, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, comenta aí nos comentários, o que você achou, dá aí algumas dicas aí, talvez de alguns conteúdos que você queira ouvir, né? Interage aí comigo aí, em nome de Jesus, amém? Deus em Cristo vos abençoe.